Então tá bom. Eu vou começar falando de um louvor. Eu quero só falar um pedacinho, citar a letra dela, que fala assim: vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer. A Lídia já está cantando ali. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Isso vem vindo na minha cabeça esses dias, né? Então eu quero começar com uma oração. Pai, como é bom, Senhor, falar contigo, buscar a sua presença, conhecer mais de ti, viver esse algo novo que o Senhor trouxe para cada uma de nós. E por isso, eu só posso te pedir que o seu Espírito venha. Espírito Santo vem, esteja aqui conosco. E que o nosso coração todos os dias arda para o Senhor. E eu quero te agradecer, Deus, pela sua palavra maravilhosa, por poder orar ao Senhor. Temos boca para poder comunicar, falar contigo, Pai. E tudo isso eu quero agradecer em teu nome, Jesus. Amém. Então, vamos abordar sobre a oração. Nós falamos, semana retrasada, sobre abertura, que é aquela atenção, aquele desprendimento, né? Como que você está aberta a essa oração quando você vai para Deus? Como que você se abre? Como você está presente? Você fica bem presente na sua comunicação, você se comunica com Deus, ali é só você e Deus. E falou sobre ponderação. O que é ponderar? Refletir. Eu estou aqui, só eu e Deus, refletindo sobre as coisas de Deus, sobre o reino de Deus, sobre tudo que faz parte dele. Então, uma pergunta. Quem que sabe orar aqui? Muitas não levantaram a mão, né? A gente ficou meio assim, né? Sei orar, não sei orar, e aí, como é que fica? Sabe que eu fiquei pensando essa semana, porque quando o discípulo, porque a gente baseou Lucas, quando o discípulo disse, Jesus, me ensina a orar, ensina-nos a orar, quer dizer que ele não sabia? Eu acredito que ele orava, porque ele falou que era a oração de João, e ele vivia ali, naquela terra, então as pessoas oravam, mas ele pede para Jesus para aprender a orar. Eu tenho mais de 30 anos na fé. Cada vez mais eu tenho percebido aquilo que Sócrates disse: sei que nada sei. Impressionante, né? Eu estou lendo a palavra e eu tô assim, ficando, meu Deus, como eu já li isso aqui, mas como assim? Né? Eu estou aprendendo uma coisa nova. Mas isso que é maravilhoso na palavra de Deus, né? E hoje a gente vai falar sobre resposta. O que é resposta? Não é responder, é fazer perguntas e ter uma resposta. Não é isso.
é como a gente responde ao amor de Deus. Como que você responde ao que tudo que Deus tem dado para você, tem feito na sua vida? Como que Ele tem feito isso? Então, sobre esse fundamento, que é um fundamento, essa resposta, ele fala sobre compartilhar o coração, deixar de ser algo que fazemos para ser algo que Deus faz por meio de nós. Ou seja, uma comunhão integral. O que é essa comunhão integral? Quando você tem uma comunhão integral com uma pessoa, você tem o que por ela? Afeto, carinho, né? Esse amor, essa dedicação, um ato de serviço, uma caminhada com a pessoa, né? Então, é uma resposta que ele ensina em Mateus 6, 5 a 13. E assim, vou dar um exemplo de uma resposta, tá? Meu marido deu exemplo de uma pessoa que a gente foi roubado o carro e a gente tinha aquele car system e aquele estava dando problema e tivemos que tirar esse car system. E no dia que ele foi fazer exames, ele ouviu o Espírito dizer, não deixa o carro aí. Mas ele queria fazer a coisa mais rápida e logo fazer o exame e não obedeceu. Quando ele voltou, cadê o carro? Não tinha carro. Não tinha carro e não tinha seguro também. Só isso. E nós íamos trocar o carro, ia vender esse carro para comprar outro, que é assim que a gente faz, né? Pobre vende um para comprar outro, né? Então, e o que aconteceu? Aí uma irmã muito generosa, ela chegou para mim, para o Francisco, e falou assim, olha, vocês ficaram sem carro. Eu falei, a gente ficou, mas Deus vai fazer em algum momento. Não tem problema ficar sem carro, né? A gente tem ônibus e Mercedes-Benz, né? E aí veio a irmã e falou assim, eu quero ajudar você a comprar um carro. Eu falei, ixi, mas como que vai ajudar? Porque aí é caro. Aí ela falou assim, eu quero ajudar. E ela deu uma quantia de entrada, mas muito grande, que eu nem acreditei. Eu falei, mas por que você está fazendo isso? Ela falou, porque você e seu marido servem muito o reino de Deus. Por isso eu estou fazendo. Aquilo, eu nem sei o que eu fazia, o que eu falava, eu não sabia. Aí eu falei, olha, depois a gente então paga para você esse valor da entrada, tá bom? Eu falei, eu não quero receber esse valor de entrada. Eu quero dar para vocês. Quem que você pensa na hora, né? No amor de Deus. A gente pensa no que Deus faz. As respostas, né, que a gente tem de Deus na nossa vida, né? E Deus não queria que a gente ficasse sem carro por algum motivo, né? Talvez porque a gente dava tanta carona que a gente fala assim, porque o carro não é nosso, o carro é de Deus, né? E outra resposta, né, que me constrangeu bastante, fui ter um tempo com a Hétero e a Sandra essa semana e eu estava bem cansada, assim, fisicamente, né? Muita coisa fazendo, muita coisa de trabalho, um monte de coisa. E eles foram embora e depois, quando foi sexta-feira, isso foi na quarta, na sexta-feira, a Sandra perguntou assim no WhatsApp, você gosta de bolo de... Vocês, né, gostam de bolo de milho ou de cenoura? Aí eu respondi, de cenoura. Eu falei, por que a Sandra está fazendo essa pergunta? Se eu gosto de bolo de cenoura, de milho. Eu falei, que estranho. Aí eu falei, mas eu não respondi, eu tinha tanta coisa para fazer, eu tinha tanta coisa, eu falei, nem quis entender. Quando foi na sexta-feira, a Sandra me aparece com uma bandeja de quibe assado, um bolo de cenoura
e uma torta salgada. E era o dia do nossa igreja em casa. Dona Dora estava presente, ela confirma. Isso também é resposta. É a resposta dela com Deus. Porque como que a gente responde a Deus? Através do bem que a gente faz ao outro. Ela viu minha necessidade, a Lídia também estava lá e viu a minha necessidade. Ela falou, amiga, você estava tão cansada, tão tudo, era sexta-feira, no sábado não quero que você cozinha, não. Aí você come isso que você tem aí, que eu trouxe para você. E eu chorei, porque as pessoas veem a necessidade, e eu vi o amor de Deus por mim, me constrangeu bastante. E é isso que ele fala sobre a oração. Como que eu vou para a minha oração? Que resposta que eu dou? E ali vai dizer as respostas que a gente dá de oração. Pode ir passando. Olha o que fala em Mateus 5,13. E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então, seu pai que está em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pode passar. Então, a primeira resposta é com humildade. Como que os fariseus, os mestres da lei, eles faziam? Eles oravam em público, nas praças, quando tinha muitas pessoas. Então, como é a minha oração com Deus? Às vezes a gente pode até ser orgulhosa na oração, não é isso? Eu vou orar bonito, para mostrar que eu sou espiritual, uma oração espiritual. E Deus conhece o nosso coração. Se a gente está sendo humilde. A segunda é refletir em algo maior, que começa falando do reino e termina falando do reino. Em Lucas, na oração do Pai Nosso, é impressionante, porque eu não tinha me atentado a isso. Ele começa a oração, o teu reino, ele fala. Sobre, venha o teu reino, quando ele começa. E quando ele termina, ele fala assim, porque teu é o reino. Vocês já tinham parado para pensar? Que ele começa com o reino e termina com o reino, por que será? A importância do reino de Deus na nossa vida. Qual a minha resposta para o reino de Deus? Como eu, como discípula, cristã, irmã na fé, no mundo, que resposta que eu estou dando para as pessoas? E uma outra resposta é a de submissão. É deixar Deus ser Deus. Quem fala isso é a Andréia. Deixar Deus ser Deus, é mesmo. Porque muitas vezes a gente ora como, A gente está pedindo, ai Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, faz aquilo, Deus. Olha a minha necessidade, Deus. Faz isso assim, Deus. Como está sendo a nossa oração? Lembra da oração? Passa os slides, volta um pouquinho só onde estavam os amarelos. Olha só. Pai Nosso, está vendo o pronome? Tem um pronome ali.
E por que esse pronome? Ele é no português, né? É um presente contínuo. E ele fala de uma oração comunitária, por isso que ele fala: nosso Pai Nosso, dá-nos hoje o nosso pão, aos nossos devedores, não nos deixe, livra-nos. É uma oração comunitária. É que você se atenta a orar pelo outro, pela sua igreja, pela sua família, pela situação financeira, pela situação do país. Então, é uma oração comunitária. Como que a gente tem orado? Se a gente for ver, tem muita coisa para orar, né? Pode passar, por favor. E a gente tem a quarta, que é a adoração. A gente reconhece os atributos de Deus, né? Quais são os atributos de Deus? E são muitos os atributos de Deus. Ele é rei. Ele deve ser santificado, ele é santo. Ele é reverenciado. Ele é a totalidade de uma pessoa. Ele é único. Como que eu adoro ao meu Deus? Chego na oração adorando a Ele, reverenciando. A próxima é essa oração comunitária que eu já falei, são os interesses de Deus e do seu povo. E a sexta, confiança. No grego, epiousios, quer dizer assim, o cotidiano, para o que a gente precisa. A gente continua dependente. Então, a gente sabe que Deus pode tudo, Ele dá tudo, Ele é tudo, né? Como não confiar nesse Deus? Eu já vi tantas histórias, eu sei que cada uma de nós aqui já ouvimos tantas histórias de pessoas que não tinham nem o pão na mesa no outro dia. E que quando orou, Deus usou alguém, alguma situação, para que esse pão aparecesse. Vocês já viram isso? Teve pessoas aqui que já viveram. Também. Então, Deus é Deus. A gente precisa confiar plenamente nesse sobrenatural de Deus. E confiar sempre, né? E Deus não vai deixar ninguém passar fome, porque nós somos irmãos, né? Somos irmãs. Se a gente souber da necessidade, a gente vai estar lá. E Deus nunca vai esquecer de nós, né? Nunca. Porque, por isso ele fala, dá-nos o pão cada dia. Porque se Ele der tudo de uma vez, não é capaz de a gente esquecer de Deus? Se a gente tiver mais. Alguém lembra de alguma história no passado que aconteceu? O que eles tiveram bastante? Maná. O maná. Exatamente. O que a Kátia falou. Deus falou para a quantidade suficiente para hoje. Só que a gente não quer só para hoje, né? A gente quer mais, quer mais, quer mais. E ele fala, e quando pessoas pegaram mais maná, o que acabou acontecendo? Apodreceu, estragou. Se está lá na palavra de Deus, é porque tem algum ensinamento para nós. Então, irmãs, a gente vai aprender a ter confiança, não ser mais ansiosas. E viver esse dia de cada vez. Né? Em todas as coisas, Deus é demais. A confiança é incrível. Pode passar. E liberar o perdão é a sétima resposta. Como que se libera perdão? Só pela graça de Deus. Não tem outra forma de liberar perdão. Quem aqui já liberou perdão? Gente,
Vocês não sabem, quem sabe, sabe. Mas é libertador. É uma libertação no coração, liberar o perdão. Ainda para aquele que machucou você, não entendeu você. É magnífico liberar o perdão. E por isso ele fala, perdoa. Né? A gente tem que perdoar os nossos devedores. É Jesus falando isso. A gente tem que perdoar os nossos devedores, liberar o perdão. Faça isso, mesmo que a pessoa não queira liberar. Mas é uma bênção liberar esse perdão. Olha quanta coisa na oração, né? Para fazer. E a oitava, reconhecimento das fraquezas. Pairasmos, que fala sobre tentação, que é também no grego. Nossa, eu acho que eu não estou nem enxergando direito. Peirasmos, que significa tentação no grego. Então, tem essas escrituras, que depois vocês podem anotar, mas eu não vou conseguir ler. Tem a tentação, né, de fugir, de a gente poder fugir das tentações, do quê? Da imoralidade, da idolatria, do amor ao dinheiro, desejos malignos da juventude. E assim vai. Do que a gente está fugindo nessa tentação? E por que Jesus falou assim, para a gente pedir? Na verdade, são vários pedidos, né? Tem 6 pedidos nessa oração. E num deles tem a tentação. Olha que impressionante. Eu estava lendo a palavra ontem e eu estava revendo esse estudo da oração. Aí eu estava lendo assim, não nos deixe, para pedir para Deus, não nos deixe cair em tentação. Eu falei, por que a gente tem que pedir isso? Aí eu orei e falei, pera lá, vamos parar tudo, vou orar. Aí pedi para o Espírito Santo me ajudar a entender o que a palavra está dizendo. Façam isso, gente, como é bom depender do Espírito Santo de Deus. É maravilhoso, porque você não sabe nada. E aí, eu estava lendo assim, não nos deixe cair em tentação. Aí eu lembrei, quem que foi levado para ser tentado? Mas ele pediu para a gente pedir para a gente não cair na tentação? E aí? Como é que fica isso? Então, olha que interessante o que o Espírito falou. Jesus, lá diz que Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado ao diabo, pelo diabo. Ele foi levado pelo Espírito. Então, ele sabe como é ser tentado pelo diabo? Ele soube o que é ser tentado pelo diabo. E lá ele ensina a gente a pedir para nos livrar da tentação. Nós poderíamos ser tentados pelo diabo ali, ó, frente a frente? Será que a gente consegue? Vamos pensar se a gente consegue. Falar, eu te dou tudo isso aqui se você fizer isso aqui. Olha, você não está com fome? Você tem poder para fazer isso. A gente teria essa humildade suficiente? Será que nós teríamos essa humildade de falar não e de saber que Deus é Deus? Jesus nos conhece muito bem. Talvez nós não conseguiríamos. Nós somos fracos. A gente só é forte por causa de Deus. Só porque a gente tem Ele. Né? Aí eu entendi porque Ele está pedindo para a gente falar, para nos livrar da tentação. Porque Ele passou. Ele fala, peçam você. E aí eu lembrei, fui lá em Tiago 1,14, que fala o quê? Deus tenta a gente? É Deus que tenta? Não é. Nós somos tentados pelos próprios maus desejos. É o que está no nosso coração. Nós somos tentados pelo mal. Aí a gente peca.
Se a gente é tentado pelo próprio mau desejo, a gente iria para ser tentado pelo diabo? Eu fiquei me perguntando isso. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina, por isso que é importante. A gente está em espírito de oração, lendo a palavra, orando, louvando. Né? Pode passar. Olha isso. Deixa eu ver o horário aqui. Eu não vou poder falar sobre contemplação. O meu marido, ele conseguiu falar, mas eu não vou conseguir por causa do horário, tá? Então, vai ter que ficar para uma próxima vez, para a gente não estender muito. Mas, isso aqui, sabe aonde é? Que cidade? Diadema. Meu marido está lá no carro e amanhecendo. Olha que lindo. O amanhecer, o sol nascer, né? Então, quando a gente for para essa oração, a gente poder contemplar esse Deus maravilhoso que Ele é. Né? E fala assim, eu estou aqui, eu sou uma aprendiz. Não importa se eu tenho 1 ano, 5 anos, 30 anos na fé, eu sou uma aprendiz de Deus, da oração. Tá bom? Então, obrigada pela atenção, que a gente possa crescer nessa oração com Deus, nessa confiança, nessa intimidade mesmo, né? Essa intimidade com o nosso Deus. Tá bom? Agora a gente se divide em 3, por igreja em casa, para a gente poder falar um pouquinho a respeito disso. E a gente pode pensar como que essa oração, tudo isso que foi falado hoje, como tem sido essa prática na sua vida? É uma pergunta. Tá? Como que decisão que você vai tomar em relação a esse ensino de Jesus sobre oração? Tá bom? Como é a prática e o que você fará para aprender de Jesus sobre esta oração que Ele nos ensinou. Obrigada, viu?